Eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 21 de abril de 2024, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco, e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas. E depois responderemos a pergunta mental. Mentalizem aí uma questão que está pendente essa semana, um assunto, e o tarô vai trazer a orientação para a pergunta mental. E no final encerraremos com as runas. Então nós vamos começar primeiro pelos signos, né? Nós vamos abrir a mandala astrológica com o baralho cigano, trazendo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, o povo das estrelas, envolvendo aqui este baralho cigano para trazer a mensagem para todos os signos do zodíaco. Abrindo a mandala astrológica com o baralho cigano. Então vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do baralho cigano da lua, né? Então é uma semana dos arianos terem a sensibilidade, a emotividade para enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando está embaçado, né? A lua no baralho cigano representa os mistérios, né? O oculto, o segredo. Então, uma semana dos arianos usarem a magia da sensibilidade, da emotividade, para enxergar o que está por trás daquela situação. É uma semana aí para os arianos que pode estar meio instável. A lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente, minguante, então traz um pouquinho de instabilidades aí para os arianos essa semana, né? Uma semana boa para os arianos cuidarem de assuntos de família, né? Assuntos com mulher, e também a lua é a carta do perdão, então uma semana boa aí para os arianos praticarem o Ho'oponopono, né? Perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar, a lua a lua é a carta do auto perdão. Fazer é uma carta do passado, sabe? Então fazer assim emocionalmente uma retrospectiva do passado e limpando traumas, ressentimentos, dores, né? Internamente, emocionalmente, tá? É uma carta que fala de uma semana mais de observação, porque as coisas às vezes não vão estar muito claras, então pode estar instável, então é esse momento de observar, de usar uma carta do passado, a experiência, para observar se aquela situação ela é real, ela tá clara, porque às vezes a lua é a carta das máscaras, né? Pode ter coisa oculta aí, tá certo? Bom, e o pessoal de touro, os taurinos, sai a carta 28 do baralho cigano, a carta do homem ou do cigano. Então os taurinos é um momento de usar, né, as características masculinas. Então usar uma semana de mais racionalidade, né, de iniciar, um 28 vai dar é início de projetos com ação, é uma carta de ação, é vá em frente sem depender de muitas pessoas, coragem, liderança. Então é uma carta extremamente positiva aí que fala de inícios, né, com toda uma estratégia mental, né, com a coragem de meter as caras. E o cigano, né, o homem, é uma carta que podem aparecer pessoas para ajudar.
né? Pessoas boas, né? Então, é uma semana dos taurinhos ficarem ligados aí, porque podem aparecer aí os bons contatos. Então, uma carta de início, com muita estratégia, muita racionalidade, e vai em frente. Fala sempre de ir sozinho, né? Sem pedir muita opinião, porque vocês vão estar com uma racionalidade melhor. E aí vamos lá para o pessoal de Gêmeos, os geminianos, sai a carta número 24, que é a carta do coração, né? É uma das cartas de carga emocional do baralho cigano. O baralho cigano tem 2 cartas de carga emocional. Então, uma carta de carga emocional. Então, o momento de usar os geminianos, as emoções, os sentimentos. Ela é uma carta intuitiva, né? A intuição dentro do coração, usar a intuição, fazer a caridade. Uma carta que a palavra-chave é fluidez. Então, eu vejo que os projetos aí que iniciaram vão fluir, vão dar continuidade, né? E é uma carta que fala do equilíbrio, né? Então, fala das coisas fluindo com equilíbrio, nem tão rápido, nem tão devagar. E é uma carta de fazer essa semana, geminianos, as coisas com amor, as coisas com carinho, né? É a carta do amor, do carinho. Então, fala de fluidez, é bom também focar em coisas afetivas, né? Relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares. Então, o coração fala desse equilíbrio com fluidez aí. E o pessoal de Câncer, os cancerianos, sai a carta número 26 do baralho cigano, a carta do livro. O livro, cancerianos, é uma carta mental. Então, uma semana de usar mais a racionalidade, uma semana boa para o estudos e trabalho. O livro, no baralho cigano, é uma carta tema de estudos e trabalho. Então, se dedicar à parte cultural, se dedicar ao trabalho, usando mais a cabeça. É uma semana aí que vocês têm que ter uma certa lógica, né? É uma certa sequência das situações. E o livro é a carta dos segredos. Então, uma semana, cancerianos, para vocês ficarem mais reservados, ficarem mais quietinhos, né? O livro é uma carta que fala de fechar, né? Uma semana mais... ficar mais na sua, tá? Guardar os segredos. E essa semana dos trabalhos, do estudo, fala de prosperidade material. Ela é uma carta de concretização, né? O arcano menor dela é um 10 de ouros, né? Então fala de concretização, porém o número é um 8, que é um 26, né? Então fala tudo de materialidade, porém o quê? Com uma coisa mais reservada, usando a lógica. Uma semana boa para que seja resolvida coisas de papéis, parte jurídica. Se vocês tiverem algum problema, procure os especialistas. O livro é geralmente procurar alguém que fez uma faculdade, uma pós-graduação, algum especialista para resolver. São os especialistas, né? Para ajudar. E vamos lá para o pessoal de Leão. Os leoninos, sai a carta número 15 do baralho cigano, a carta do urso. Leoninos, primeiro cuidado com comer muito com obesidade. O urso fala de obesidade. E cuidado para não usar só instinto. O urso é uma carta um pouco agressiva e instintiva, porque aí trava a mente e aí não consegue fazer o planejamento, né? O urso é uma carta muito yang, né? E é uma semana, tem que tomar cuidado com situações e pessoas mentirosas. O urso é a carta da falsidade, né? A pessoa, ela pode... ter assim, falar uma coisa que realmente ela não vai cumprir. Então é uma semana de atenção, não usar só os instintos, a agressividade, usar o planejamento, né? O urso é a carta do olho gordo, né? O olho gordo, a inveja, a falsidade. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com pessoas próximas, né? Que realmente não tem uma energia boa. Então é legal fazer as suas orações, né, também. E vamos lá para o pessoal de Virgem. Os virginianos, sai a carta número 2, que é a carta dos obstáculos. Obstáculos passageiros, chama essa carta 2 do baralho cigano. Então o próprio nome fala, vão ter algumas coisas, as coisas se concluem com um pouquinho mais de dificuldade. Então não vai fluir tão assim, vai ter um pouquinho de dificuldade. E o 2 fala, não tente fazer essa semana tudo sozinho, divida. O 2 fala de dividir, é um 2, tá? E aqui traz um período que pode ter a sorte de encontrar algum amigo realmente. Essa carta traz isso.
uns obstáculozinhos passageiros, mas também traz a sorte de você dividir com uma pessoa amiga que te ajude, tá? Então, é uma semana que às vezes, por exemplo, vou trabalhar num projeto para fechar 2 dias. Não, às vezes vai trabalhar 3, mas vai dar certo e vai ter alguém para ajudar. Então, é uma semana de dividir, né? Certo? E aí o pessoal de Libra, os librianos, sai a carta número 1 do baralho cigano, a carta do cavaleiro. É uma carta de grande movimento para os librianos essa semana. Fala de inícios, então inserir na rotina, librianos, coisas novas, né? E o cavaleiro, a palavra-chave é superação de obstáculos. Então, tá com alguma dificuldade aí, provavelmente essa semana resolve, supera os obstáculos, e é uma carta de tempo, supera os obstáculos rapidamente, tá? Então, uma carta que vai para frente, uma carta de Marte, tem a proteção aí de São Jorge Guerreiro, traz esse início aí com uma proteção de São Jorge Guerreiro, e provavelmente os librianos essa semana vão ter uma visão além, né? Olha a imagem, é um homem montado num cavalo, ele tá vendo, ele tem uma visão melhor do que quem tá embaixo do cavalo, não é? Então vocês vão ter uma visão, projetos a longo prazo, um momento bom para viagens curtas, um momento bom para compra e venda de veículos, tá? Então iniciando aí um momento de rapidamente superar os obstáculos, né, com direção e controle. Carta muito boa aí para os librianos essa semana. E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta da foice, tá? A foice é uma das 3 cartas do baralho cigano de corte. Qual é a dica para os escorpianos essa semana? Cortar algumas coisas na hora certa. Fala de corte preciso, né? Qual é a imagem clássica dessa carta? Geralmente é uma foice, assim, na plantação de trigo, e já tem uns trigos ali, uns montinhos de trigo para vender. Ou seja, você tem que cortar lá o trigo na hora certa, para não apodrecer o solo, né? E você tem que cortar o trigo na hora certa para ficar bonito para vender. Então, fala de mudanças radicais, de inícios transformador, porque é um 10 que dá 1, né? Com isso, com uma mudança, cortar algumas coisas aí que tem que cortar na hora certa, né? Essa carta, ela é uma carta, escorpianos, de vendas, né? Então é o momento de vocês fazerem seu marketing pessoal, vender o seu peixe, né? Então traz esse início transformador e sabendo ceifar, sabendo cortar realmente o que tem que ser cortado na hora certa, tá? Mudança radical com limpeza aí para os escorpianos. E o pessoal de Sagitário, os sagitarianos, sai a carta número 4, a carta da casa, tá? Então, é uma carta fixa no baralho cigano, sagitarianos, sai um período de equilíbrio, organizar o lar, organizar o trabalho, é um 4, o 4 traz esse período de organização, estar perto das pessoas próximas. O lar, né, essa carta da casa, fala do aconchego, então vai ser uma semana que vai ter um aconchego maior, né, uma boa semana para tratar de assuntos imobiliários, compra e venda de imóveis, né, e traz um momento de proteção, né, de acolhimento e de buscar essa semana, sagitarianos, coisas sólidas, coisas fixas, coisas que tragam estrutura. Então, uma carta extremamente aí positiva, tendo essa proteção espiritual, né? E aí, vamos para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos. Os capricornianos, sai a carta da torre, tá? A torre, capricornianos, é uma carta de isolamento. Então é uma semana de ficar um pouquinho mais isolado e ter o contato com a espiritualidade. A torre representa locais espirituais, então igrejas, templos evangélicos, terreiros de umbanda, candomblé, centros kardecistas, né? Então, se puder, frequente lugares espirituais. E se não puder, faça uma viagem interior, porque Deus está dentro da gente, né? A centelha divina, a parte espiritual, está dentro da gente. Então, às vezes, é uma semana também de recolhimento, né?
cuidar, fazer alongamento aí com coluna, né? E aí fala dessa elevação espiritual, de sair um pouquinho de cena para começar uma nova etapa. Às vezes a gente tem que carregar as baterias sozinhos, né? Se elevando espiritualmente, contato com você mesmo, para realmente começar a ter uma visão diferente. Então não é uma semana de muito compartilhamento, é uma semana de isolamento, para fazer essa viagem interior, né? Essa reforma íntima, para começar a ver as coisas de um modo diferente, tá? Então é um recolhimento necessário para ver esse início de um modo diferente, para ver as coisas de um modo mais alto, né? Então a torre fala disso, ó, é um 19 que vai dar um 10 que vai dar um 1. Então é um início mais é um início diferente, é um início que você vai ter essa visão mais espiritualizada das coisas, né? Uma elevação mais, você vai sentir a necessidade de ficar um pouco mais você com seu Deus interior, né? Para começar novamente, estruturar, né? E vamos aí para o pessoal de Aquário, os aquarianos sai a carta número 3 do baralho cigano, a carta do navio, né? Qual é a palavra-chave do navio? Um novo rumo, tá? Novos horizontes. É uma carta de Júpiter, é uma carta de expansão, né? Então é um período de trazer esses novos horizontes aí, né? Ver as coisas com maior amplitude. Essa carta, ela tem uma proteção espiritual de Iemanjá, a mãe de todos os orixás, então a grande mãe dos orixás abençoando os aquarianos essa semana. Uma semana boa para tomar banho de sal grosso, né? Um banho aí do mar, um banho de sal grosso. E é o número 3, fala de expansão, né? Um momento bom para planejar viagens, tá? E ela fala de novos horizontes mais amplos, menos restritos, tá? É uma carta extremamente positiva, porque geralmente ela não é nem muito rápida, nem muito devagar. Ela é no tempo certo e é uma carta de promoção, de crescimento nos setores, né? De fertilidade, por ser Iemanjá, né? E aí, vamos lá para o último signo da roda zodiacal. O último signo da roda zodiacal é Peixes, os piscianos. E aqui traz a última carta também, olha que coincidência. O último signo da roda zodiacal com a última carta. A carta número 36 do baralho cigano, a carta da cruz. 3 mais 6, 9, fechamento de ciclo. Piscianos, vocês vão conseguir fechar o ciclo. E a cruz é um símbolo sagrado, é um símbolo espiritual. E a espiritualidade vai ajudar vocês a ajustarem as coisas. Ela é uma carta de corte, tá? Assim como os escorpianos, né, tiram a foice, né, uma carta de corte, os piscianos tiram a cruz, que é uma carta de corte. Um corte que vem da espiritualidade para ajudar, né? E é uma semana, piscianos, de vocês realmente fazerem um contato com a espiritualidade. A cruz representa o contato do homem com a espiritualidade. Então faça contato com a espiritualidade. Essa semana é uma semana que os projetos vão ser um pouco mais sacrificantes, porém vai ter a vitória. A palavra-chave da cruz é sacrifício e vitória. Então, às vezes, vai ter que cortar alguma coisa, a espiritualidade vai dar a dica para vocês conseguirem fechar ciclo e cortar as arestas, né? Vai dar, mas às vezes vai ter que sacrificar um pouquinho mais em cima dos projetos, fechando, né? É a vitória, é uma carta de libertação, mas através de sacrifício, né? Então, fechando aí a última carta do baralho cigano com o último signo da roda zodiacal. E vamos agora para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal. Eu estou aqui embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento de Odin, o deus das runas, e de todos os deuses nórdicos, de todas as deusas nórdicas, tá? Para trazer o aconselhamento, né, para todos aí que estão fazendo aniversário. Opa, sai a melhor runa que tem, a runa do sol. Olha, gente, as runas têm uma estrutura de 25 runas, 25 caracteres rúnicos, 25 inscrições rúnicas. E essa runa é a melhor runa de todas elas. Então fala de clarear as coisas, fala de energia, né? Fala de queimar, fala de derreter
O Sol é isso, derreter as coisas que estão congeladas, que estão paradas, que não estão andando, sabe? Então, assim, os aniversariantes vão ter muita luz para fazer as coisas. Tem coisa parada aí que não tá andando, tem coisa congelada, o Sol derrete. Por que ele é a melhor runa que tem? A melhor runa que existe? Porque nas runas existem 3 runas de gelo, que são runas negativas, né? E o Sol derrete a neve, derrete o gelo. Então aí os aniversariantes têm muita proteção para resolver as coisas com clareza, né? As coisas que estão escondidas aparecem, o Sol é revelação de verdade, vocês vão estar com energia para isso, né? Então uma carta muito boa, rúnica aí para os aniversariantes da semana. E aí vamos agora para a pergunta mental. Mentalize bem firmemente uma questão que vocês querem resolver essa semana, tá? Uma questão que está pendente, tá? Vamos lá para a pergunta mental, embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais. Vamos lá. Os anjos envolvendo este tarô para dar a mensagem aí da pergunta mental. Olha lá, sai a carta número 8 do tarô, a carta da justiça. Para vocês resolverem essa questão, tem que ser mais cabeça do que coração. A gente fala brincando entre a gente esotérico, a justiça é o gelinho do baralho. Ela é 0 de coração, ela é toda mental, estratégica, então uma carta mais racional. Ela é uma das 4 cartas do tarô, dos arcanos maiores, da moral e ética, então usa muito a moral, a ética, as coisas muito certinhas. E é uma das cartas de corte do tarô. Tá? Então é um período de vocês pesarem. Essa situação, essa pessoa vale a pena? Pesar. Se não vale, corta. É uma carta de corte. A palavra-chave da justiça é separação. É separar, é cortar aí o que está bagunçado, tá? Para equilibrar as coisas, né? E ela é uma carta extremamente positiva para assuntos jurídicos, né? Tudo que for importante formalizar, é uma carta de formalização, é uma carta que traz o papel, né? Traz nada muito, né, verbal, tudo concretização material. Então a justiça fala da honestidade, é o equilíbrio mental e cortar para acontecer isso, cortar o que está em excesso, tá? Então é isso. E ter o pé no chão, ver as coisas com realidade, ver as coisas com imparcialidade sem usar o coração, tá? E agora, para fechar, nós vamos dar uma mensagem com o Ogham, né? O Ogham, ele é um oráculo irlandês, usado muito pelos celtas, em especial pela classe sacerdotal dos druidas. Quem eram os druidas? Os druidas, eles eram a classe sacerdotal que atendia a elite. E o Ogham é composto de 25 árvores. É um oráculo da natureza. Vamos ver agora, para encerrar, a árvore que sai aqui como uma mensagem final. Olha lá. Sai a árvore número 14 do Ogham, a árvore do espinheiro negro. Qual é a dica do espinheiro negro para essa semana? Aceitar o inevitável. Olha, o espinheiro negro é uma árvore que traz o caso fortuito, a força maior, o imprevisto. Então, é trabalhar com a aceitação e tentar parar de querer controlar tudo. O espinheiro negro, ele fala exatamente o seguinte: nem tudo está sob seu controle. Então aceite o que vier. E tem coisas, né? Existem coisas na nossa vida que não tem jeito, não tem conserto, não tem como resolver. Então trabalhar com essa a aceitação e trabalhar por uma causa maior, trabalhar por uma causa nobre, tá certo? Então, essa semana o espinheiro negro fala: alguns espinhos tem que deixar de lado, né? Tem coisa que não dá para resolver. E eu sempre falo, né? O que não dá para resolver, resolvido está. Então, esse é o lema do espinheiro negro, certo? Então, trabalhar com os imprevistos de uma forma que aceite isso
e sempre trabalhando com uma nobreza, uma causa maior. Bom, para marcar consulta, gente, marcar atendimento, eu tenho a consulta oracular bem aprofundada, onde eu uso os 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga. São 4 oráculos que têm como objetivo mapear todos os setores, os corpos, traz a orientação e encaminhamento. Eu tenho também o trabalho de limpeza espiritual profunda, onde a gente faz o alinhamento energético, a gente faz o alinhamento dos corpos e também potencializa todos os pedidos, os projetos de vida, o que vocês querem atrair. Então é importante a limpeza espiritual profunda, que eu falo que é o mão na massa, é entrar no campo áurico e alinhar, tá? E também eu tenho um trabalho que eu entrego por escrito, que é o ano pessoal através da numerologia pitagórica. Todos nós vivemos um ciclo de 1 a 9. 1 é o começo do ciclo e 9 é o fechamento de ciclo. E cada número tem uma vibração, cada número tem uma função, né? Então a gente vai ver se você está vivendo 1, 2, 3, e esse número vai dar o tom, a tônica principal, a essência principal do seu ano. É bem interessante o ano pessoal através da numerologia pitagórica. E também eu tenho os cursos, quem gosta, né, de oráculos e quer aprender, eu tenho curso de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Tudo isso que você vê na consulta você pode aprender. Aula particular, aula individual, com apostila, aula teórica, prática, de ética. Então a gente tem cursos oraculares, a consulta oracular, a limpeza espiritual, o ano novo pessoal, tá? Para marcação é no número 9, 87, 88, 6000. Vou repetir, hein? 9, 87, 88, 6000. Aí vocês mandam um áudio, tá? Ou por escrito para fazer a marcação das consultas. E nós temos também o site. Entra lá no site, aqui eu fiz um resuminho do meu trabalho. Ali no site tem o conteúdo completo do meu trabalho, então vocês vão ver o trabalho completo, e tem o ambiente do Espaço Esotérico Estrela Divina, que ele é preparado espiritualmente para receber vocês. Vai lá, veja o ambiente, o conteúdo completo do trabalho. Entra no site, é spacoesotérico.net. Vou repetir, hein? spacoesotérico.net. Entra lá. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Facebook, o Instagram. Para que servem as redes sociais? Logo cedo, a gente posta o calendário espiritual. O que é isso? Cada dia tem uma energia própria. Então, se você quiser conectar com aquela energia, nós temos o calendário cristão, o calendário pagão, orixás, fraternidade branca. Nós somos bem ecléticos, então é importante você amanhecer e se conectar com a energia que está naquele dia, tá? Então, redes sociais, canal no YouTube, Facebook, Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, hein? Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma boa semana.